na história de muitas mulheres, e eu vou trazer para o dia de hoje, desde as mais novas, mais velhas, de muitos, chega ao total desespero, que a gente acha que chegou o fim, acabou, não tem mais jeito. Mas de repente vem a luz do Senhor e ele diz assim: tem jeito. No caso de Agar, foi o anjo de Deus e uma fonte. No caso da viúva de Serepta, foi o homem de Deus e ele disse ali que não faltaria o alimento, a comida. Da outra viúva, Jesus chegou, se compadeceu, que ressuscitou o filho. Eu imagino a Agar naquele deserto, onde muitas vezes a gente acha que nós estamos num deserto que a gente olha para um lado, olha para o outro e não vê uma solução. Eu imagino a Agar ali falando assim: agora acabou a água, o que mais eu espero? A morte. As situações que a gente acha que não tem mais solução. Como a pastora estava falando aqui no começo, morreu um cantor. A situação dele, para ele, não havia mais solução, ele achava. Mas nós sabemos que havia uma solução sim para ele. Quantas situações nós passamos que a gente fala assim: Senhor, eu não vejo mais água, eu não vejo mais solução. E eu posso falar algo para vocês, irmãos. Eu gosto muito de testemunhar aquilo que eu vivo. Faz 6 meses que meu esposo está desempregado. E glória a Deus, porque o Senhor tem sido o nosso sustento. Se fosse em outro tempo, eu ficaria talvez desesperada. Poxa, eu tenho 2 filhos. Eu tenho, a minha casa é própria, mas eu tenho coisas para pagar, contas para pagar. Mas o Senhor disse assim para mim: espera o meu tempo. E aí, quando foi em outubro que o Alexandre foi mandado embora, apareceu uma carta lá em casa. Deus mandou, que era para mim tirar um dinheiro no banco. E eu fui tirar esse dinheiro no banco. E aí apareceu outra carta lá em casa, que tinha mais dinheiro no banco. E eu fui lá e tirei mais dinheiro no banco. E o Alexandre foi desempregado. E aí deu algum problema lá no Ministério do Trabalho, que eu não sei o que aconteceu, mas agora eu sei que foi a mão de Deus, e não saiu o seguro-desemprego dele naquela época. E foi passando as festas, fomos pagando as coisas, e final do ano não tem tanta coisa para pagar, e começo do ano mais ainda. E aí, no começo do ano, foi a última gota do dinheiro, e aí saiu o seguro-desemprego do Alexandre. Mas, irmãos, o seguro-desemprego não é o tanto que a gente gasta. E aí, quando foi no começo do ano, eu e nós dois sentamos e falamos assim: vamos orar, porque eu não sei se é tempo de nós irmos embora. Eu estava com Agar no deserto, não sei se é tempo de... o que eu vou fazer? Posso morrer aqui? E aí nós fomos para São Paulo e visitar minha mãe, que estava muito doente. E a minha tia falou assim: Adriana, você e o Alexandre não pode orar na casa de uns pastores amigos nossos, que eles mudaram agora, tudo. Aí nós fomos, eu e o Alexandre lá, e quando chegou lá, o Senhor falou assim: não é tempo de vocês saírem da cidade onde vocês estão. Aí a gente, é Deus, porque nós não comentamos com ninguém que nós queríamos ir, mas o Senhor, queríamos, não precisávamos ir, não porque queremos, mas porque precisávamos. Porque nós sabemos que lá poderia ter mais emprego. E a minha mãe precisava que eu tomasse conta das coisas dela. Ela tem 100 funcionários. E ela está muito doente. E aí eu falei assim: Deus. Aí sabe o que o Senhor falou? Eu vou te sustentar. E sabe o que Deus disse para cada um de nós? Para que esse desespero? Para que preocupação se eu sustento tudo? Até o ar Ele é dono. E eu posso dizer mais para vocês, irmãos:
Nós, hoje, eu e o Alexandre, a minha casa está recebendo o dobro daquilo quando ele estava trabalhando. Como o Senhor tem nos dado. E o Senhor tem dado fielmente todo mês o dobro daquilo quando ele estava trabalhando. E sabe por quê? Porque primeiro a vontade de Deus seja feita sobre as nossas vidas. O Senhor conhece o coração de cada um e conhece a disposição de cada filho dele. E quando nós temos disposição para fazer as coisas de Deus, o Senhor, Ele sustenta e sustenta verdadeiramente. O Alexandre ficou pedindo tanto para Deus: Senhor, eu quero ter uma experiência contigo, eu quero ter uma experiência contigo. Eu tenho visto muito testemunho e eu falo assim para ele, falava para ele: mas a gente teve tanta experiência com Deus. Deus ajudou o Gabriel, ajudou o Daniel, tem ajudado a gente, nos deu tudo que nós temos hoje. E aí quando chegou esse momento, eu falei: olha tanto que você pediu de experiência. Deus tem dado uma experiência maior do que essa. Que chega no banco, a gente pode pagar. Os meus filhos estudam escola particular, irmão, e eu não posso ficar sem convênio. E o Senhor fala: em tudo Ele sustenta cada filho dele. Em tudo. Aleluia. Em roupas, em alimento. E Ele só fala assim: abre teu coração, deixa eu encher. Em nenhum momento Deus abandonou essas mulheres. Em nenhum momento o Senhor deixou de trabalhar na vida dessas mulheres. Mas chegou o limite, o último instante, a dependência total de Deus. Nós sempre damos um jeitinho, dá um jeitinho, sempre. Mas quando a gente fala: Senhor, basta, não tem mais o jeitinho, eu não sei para que lado eu vou, para que lado eu possa ir. Ele fala: não vou te desamparar. A minha palavra diz que jamais será chamada de mulher abandonada. Jamais. Eu estou contigo, mas dependa de mim. Confia, porque eu vou fazer, eu mudo a história. Agar, ela chorou. Você tem chorado? Chorado aos pés do Senhor? Chorado mesmo? Chorado como aquela mulher que era pecadora, chegou lá no pé de Jesus. Ela chorou ao ponto de lavar os pés do Senhor. Ela chorou ao ponto de pegar o cabelo e secar assim, se arrependendo de tudo aquilo que ela tinha feito. Até mesmo das acusações que estavam próximo a ela. A viúva de Serepta, ela pegou 2 gravetos para fazer uma comida. Qual é o nosso alimento diário? A correria do dia a dia, as preocupações do dia a dia, o limpar a casa, o sair para trabalhar, o estudar, seja o que for. Qual é o teu alimento diário? É dar o tempo de acordar e falar: está aqui, Senhor, eu estou aqui, me alimenta. Dá sua comida de hoje, Senhor. E aí sim sair para as outras coisas, porque Ele traz a resposta para cada um. A viúva de Naim, olha, irmãos, imagina aquela mulher que já não tinha marido. E o único filho dela, ia acabar ali a descendência dela. O único filho dela tinha morrido. Eu imagino que a dor do coração daquela mulher era tão grande, que compadeceu o coração de Jesus Cristo quando estava passando por ali. Porque Ele chegou e disse assim: mulher, não chore. Não chore. E o Senhor disse assim: essa noite não chore. Ainda que esteja morto, viverá. Ainda que teu sonho seja morto, ele viverá. Ainda que teu ministério você tenha deixado morrer, viverá. Aleluia. Aquilo que tu tens planejado, viverá. Porque Ele ressuscita esta noite. São 3 decretos de morte que haviam na vida dessas mulheres. E quantas vezes nossos sonhos nós decretamos morte,
Quantas vezes o nosso ministério nós decretamos morte por coisas muito pequenas? Quantas vezes nós entramos no deserto sem ninguém mandar? Nós entramos. E nós entramos e ficamos ali naquele deserto, só esperando morrer. Mas o Senhor disse assim: eu quero ressuscitar o teu ministério. Aonde tu parou? Eu quero te dar fonte de água viva. Eu quero te dar alimento. Quero te dar fogo. Jesus, quando Ele ressuscitou e quando Ele foi ao Pai, Ele disse que Ele deixaria o Consolador. E quantas vezes a gente pega e fala com o Consolador: Espírito Santo de Deus, fala comigo, me enche, me ajuda a tomar uma decisão, ou eu posso ou eu não posso tomar essa decisão. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo o tempo inteiro Ele fala conosco. Quer que eu prove isto? Principalmente quando nós perdemos alguma coisa. Se nós perdemos alguma coisa, está guardada dentro de casa, e a gente quer procurar, e a gente escuta a voz do Espírito Santo de Deus falar: está em tal lugar. Eu não sei se eu já contei um testemunho desse aqui. Um dia eu perdi um papel e fiquei procurando esse papel, e o Espírito Santo de Deus falou para mim: está embaixo da cama. E eu imagino, o papel está embaixo da cama. Imagina que eu coloquei embaixo da cama. E eu procurando na casa inteira, o Espírito Santo falando para mim: está embaixo da cama, Adriana. Depois que eu já tinha virado a casa, eu fui embaixo da cama. Oh Senhor, tenha misericórdia de mim, me perdoe. O Espírito Santo de Deus falou tanto que estava embaixo da cama e estava lá dobradinho, dentro de um envelope, guardadinho embaixo da cama. Isso e tudo na nossa vida. Mulheres, fomos chamadas para ser a diferença, para ser companheiras, para que o homem não viva só. A mulher foi chamada para dar a vida, trazer a luz. Olha que privilégio de nós, mulheres, trazermos a vida, trazer a luz, junto com Cristo, a educar, a ajudar, a ser auxiliadora, e muitas vezes ser uma segurança junto com nossos maridos, ser um porto seguro de um filho, de uma filha, ser ajudadora das ovelhas, pagar o preço. Existem mulheres aqui que deixou seu ministério morrer, e o Senhor disse essa noite: deixa eu ressuscitar, deixa eu te dar fonte de água viva. Não entra no deserto por coisas mínimas ou por coisas pequenas, não. Não deixa que a fome, a tristeza, as angústias, as pedras que jogam, te paralise diante das situações, te paralise de caminhar. Quantas vezes nós vemos pessoas que estão firmes, caminhando, mas de repente uma pedrinha só, um tropeço só, faz com que pare de caminhar. Mulher, homem, jovem, criança, não seremos mais chamados de abandonados, nem desamparados. O Senhor nosso Deus está aqui. Ele é fonte de água viva, e quem beber dessa água viva nunca mais terá sede. Ele nos enche todo dia, Ele muda a história, Ele transforma aquilo que estava decretado para a morte. O Senhor trouxe vida, e trouxe vida com abundância. Aquilo que para essas mulheres não tinha mais solução, era só esperar a morte. O Senhor mudou a história. Como a mulher do fluxo de sangue,